é a sua percepção sobre o medo? O que você pensa sobre o medo? Qual é o seu entendimento sobre o medo? O medo, afinal, é bom ou o medo é ruim? Então, não saia deste vídeo. Eu quero mostrar neste vídeo, eu vou mostrar neste vídeo, né? Eu vou te apresentar neste vídeo como funciona o nosso sistema emocional, como funcionam os gatilhos que ativam o medo e o que você pode fazer para controlar ou contornar esses impulsos de medo. Eu vou trazer no decorrer deste vídeo, né, como funciona o nosso cérebro, como funciona os gatilhos emocionais, né, um comando emocional que vai disparar as nossas sensações de medo e o que você pode fazer para controlar ou para minimizar este medo. Porque o medo ele tem duas facetas. Ele tem a faceta real, que é o medo por alguma coisa que está acontecendo, está sucedendo, e o medo virtual, que é aquele medo emocional, aquele medo psicológico, que é aquele medo de alguma coisa que o teu cérebro imagina, que o teu cérebro cria uma disposição e aí o seu corpo vai sentir as reações. Então as emoções disparadas pelo nosso sistema cerebral vai comandar ações e reações no nosso físico. Então, durante esta aula, durante este vídeo, eu vou mostrar para você como funciona o nosso cérebro, como ele age, promovendo impulsos de medo, e aí vai reverberar no nosso corpo físico, nos dando sensações, muitas vezes de travamento, muitas vezes de inquietação, de ansiedade. E aí o que fazer? Eu vou mostrar para você como você pode minimizar ou como você pode trabalhar para gerar na sua vida uma quietude diante da inquietude gerada pela emoção do medo, que em parte, o medo ele faz parte do sistema de preservação da vida. Então, é um dos sistemas mais primitivos do ser humano, da evolução humana, que tem a função de, diante de uma situação de risco, de perigo, fazer com que o teu corpo haja para preservar a sua vida. Eu sou Gilmar de Oliveira, sou coach profissional, com certificação internacional em Self-Business Executive Coach, sou especialista em gestão emocional, sou consultor comportamental e estou aqui para trazer uma contribuição. Recentemente eu fiz aí uma enquete onde eu perguntava qual era a sua percepção sobre o medo. O que você pensa sobre o medo? Qual é o seu entendimento sobre o medo? O medo, afinal, é bom ou o medo é ruim? Eu tive a grata satisfação de muitas pessoas que participaram dessa enquete, que me deu um resultado: 50% acha que o medo é importante, ele é necessário para a preservação da vida. 50% acha que o medo é prejudicial e, portanto, ele não é bom para a nossa qualidade de vida, para a nossa inteligência emocional, como você queira posicionar concernente ao tema. Eu fiz alguns desenhos, eu quero compartilhar com vocês agora, onde eu vou estar mostrando, ilustrando aqui, essa aqui, para quem não sabe o que isso aqui eu estou ilustrando o cérebro humano, estou ilustrando aqui a nossa cabeça, o posicionamento do nosso cérebro na nossa cabeça, e algumas eu vou ilustrar, eu vou compartilhar com vocês um pouco mais de conhecimento sobre algumas partes importantes do nosso cérebro, aonde vai estar imbuída ou vai estar incutida aí as funções das emoções, as quais elas trazem ações nas nossas vidas. Quando nós falamos de emoções, nossa palavra emoção ela vem do latim, que quer dizer mover, aí com o prefixo que é afastar, ou seja, quando nós analisamos o significado da palavra emoção, quer dizer impulso para ação, impulso para fazer alguma coisa. Então, quando o nosso organismo, quando o nosso sistema cerebral, ele dispara um sinal de alerta, eu vou te mostrar na imagem ilustrada adiante, aqui lógico, a minha maneira, eu sou designer de moda, mas aqui eu estou trazendo um pouco de anatomia para compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Contribua, escreva embaixo, diga o que você achou, se contribuiu com o seu desenvolvimento, se te ajudou. Então, o medo virtual é um medo que não é
na sua realidade, uma realidade física, uma realidade real, mas é uma realidade de uma imagem mental, de uma imagem emocional, de uma imagem psicológica. Então aqui nós temos o nosso cérebro. Eu quero mostrar para você, isso aqui é a face de um ser humano, onde você pode, nesse humilde desenho aqui, ilustrar e ver, né, o posicionamento do nosso cérebro dentro do nosso crânio cerebral, aonde ele vai compor. E aqui eu estou destacando uma região do cérebro que fica nessa região aqui, na parte frontal da nossa cabeça, que chama-se os lobos pré-frontais. Quer dizer, por que lobos pré-frontais? Porque são dois. É o lobo pré-frontal direito e o lobo pré-frontal esquerdo. Segundo os neurocientistas, os estudiosos que estudam o sistema cerebral, né, a aplicação de funcionamento das nossas emoções, de onde elas partem, de onde elas realmente dão a partida e aonde elas vão reverberar e vão dominar as nossas ações, elas partem aqui da amígdala, né? A amígdala é a válvula propulsora, é quem dispara o sinal de alerta, é aquele sensor que ao detectar alguma coisa, que vai de alguma forma conectar com uma realidade, principalmente de perigo, ela vai disparar, né, um comando que vai dominar o resto do cérebro e levar o seu corpo a ter todas as reações, aceleração cardíaca, ao mesmo tempo diminuir a respiração. Por quê? Por que o cérebro faz isso? Ele faz isso para preservar a sua energia, para te conduzir a uma ação que venha garantir a segurança do seu estado físico. Mas quando o medo ele é virtual, essa realidade ela não é real. Muitas vezes ela está no passado ou ela está no futuro por uma imagem que você cria cerebral, muitas das vezes gerada pelo nosso ego, pelo nosso eu, né? As ameaças que vão vir na ótica do nosso eu, do nosso ego, aonde vai expor, né, o seu posicionamento, né, a sua, vamos dizer assim, a sua autoaceitação, o seu poder. Você de alguma forma está sendo colocado em risco, e ao ser colocado em risco, o seu cérebro vai disparar uma mensagem de medo. Mas muitas das vezes esse medo ele é real. Por quê? A única coisa que é real está no presente. É aquilo que está acontecendo agora. O que vai acontecer no futuro, ou que já aconteceu no passado, são memórias ou imagens projetadas, a sombra do nosso ego que está atuando dentro de nós para nos impor a uma realidade. O medo vai atuar muitas das vezes aqui como resposta do nosso ego, levando a gente muitas das vezes a ter atitude que não são as atitudes melhores e as atitudes inteligentes que realmente nos proporciona uma realização, uma superação daquela situação hipoteticamente perigosa para as nossas vidas. Faz sentido para você? Então, primeiramente, eu quero que você fixa na sua mente, aí agora, né? Imagine você dentro desta imagem aqui, aonde nós estamos vendo aqui, e o que nos interessa nesse momento é esta região frontal do cérebro, que chama-se lobos pré-frontais. Por que lobos pré-frontais? Repetindo o que eu já disse anteriormente. Por quê? É o direito e o esquerdo. O lobo pré-frontal direito, ele vai lidar, ou ele vai atuar em função das emoções negativas, de medo, de raiva, né, da nossa cólera, daquela insegurança, daquela incerteza, das emoções que instabilizam, nos leva ao extremo, né, seja ela de raiva, ou seja ela de medo, ao ponto de se travar, de congelar e não sair do lugar, que é aquela coisa que você trava, você não sai do lugar. Então ela está localizada, segundo os neurocientistas que estudam os nossos cérebros, nosso sistema cerebral, no nosso lado, no nosso lobo pré-frontal direito. Enquanto o lobo pré-frontal esquerdo vai estar lidando com a nossa razão, vai estar lidando, né, com o filtro. Enquanto o lobo pré-frontal direito
vai estar atuando, vai estar correspondendo a esses impulsos coléricos, a esses impulsos medonhos, vamos dizer assim, de medos, de instabilidade, enquanto o lobo pré-frontal esquerdo vai atuar procurando comparar se aquela emoção, se aquele impulso ele é verdadeiro ou não. Ele tem uma função de frear, de controlar, de estabilizar esta reação que ela é instantânea e ela é assim, ó, poderosa. Ela é uma reação que ela realmente ela para todo o sistema, conduzindo o foco somente na resposta daquela emoção que você está sentindo. Então, uma vez que nós entendemos como posiciona o nosso cérebro e quais as regiões, porque o meu foco aqui, como eu prometi para vocês, é trazer o entendimento para vocês como é que funciona, né, o nosso sistema cerebral com relação ao medo e como nós podemos fazer para superá-lo. Eu quero passar adiante e eu quero mostrar para vocês a ilustração de um cérebro. Lógico que esse cérebro aqui, eu desenhei ele, né, dentro da minha percepção, dentro da minha habilidade de desenho, e eu quero mostrar para vocês algumas partes importantes do cérebro, que é fundamental como é que ela funciona. Nós sabemos que o nosso cérebro, segundo a ciência, ele é trino. Então, o nosso cérebro ele tem aí a sua região, a sua grande região, que é o neocórtex, né? O neocórtex, que é a região maior do cérebro, a parte de cima, toda essa parte aqui, ó, que é a parte superior, é chamada neocórtex. Depois nós vamos ter aí o sistema límbico, que é esta região na base do neocórtex, né? Toda essa região aqui chamada de sistema límbico, aonde vai ancorar a amígdala, que é a válvula, que é o sensor que dispara o nosso sistema de medo. Então nós temos o sistema límbico e nós temos o sistema reptiliano, que o sistema reptiliano é essa região aqui, abaixo do sistema límbico, com esta central cerebral aqui, que vai conectar com a nossa região medula óssea, com a nossa região central aqui, que vai comandar todo o sistema do nosso corpo humano, desde da planta do nosso pé, né, a ponta dos nossos dedos. Então, uma vez que nós conhecemos como funciona, aqui que age o medo, é aqui que vai reverberar ou vai manifestar e vai comandar todo o corpo. A amígdala está aqui, ó. Aqui as duas glândulas que estão aqui dentro desse sistema límbico, que é o sistema que atua, né, em preservação da vida, bem no centro aqui. Então, uma vez que alguma coisa que o teu cérebro vai mapear com uma sensação de medo, uma emoção, ele vai comandar esse sistema, que parte daqui diretamente para os seus lobos pré-frontais. E aí então ele vai comandar esta região, enquanto o direito vai dar vazão, vai potencializar a ação, o esquerdo vai fazer o filtro de maneira a equilibrar e dizer para você, ó, isso é real, isso é fantasia, isso é virtual. Então o que é um medo real? É um medo, por exemplo, que você está na estrada dirigindo e de repente você está caminhando numa região montanhosa e a temperatura cai e vem aquela cerração e toda a estrada é tomada por um nevoeiro, e aí você sente a sensação de medo que se você não reduzir a velocidade, você não vai fazer a curva, você não sabe o que tem adiante, e você então pisa no freio, reduz a velocidade, ou até mesmo vai para o acostamento para se livrar de um possível acidente, de uma possível situação perigosa que colocaria a sua vida em risco. Então, esse medo, quando ele é um medo real, é um medo manifestado diante de uma situação, de uma exposição, que de alguma forma o teu cérebro lê e interpreta que isso coloca a sua vida em risco. Isso a gente chama de medo real, medo físico, momento aqui agora, diante do aqui e agora, do que eu estou vivendo aqui agora, uma situação manifestada que me expõe a uma situação de risco, automaticamente eu tenho medo. E esse medo vai fazer com que eu tenha moderação nas minhas ações. Aí, uma outra situação, você está caminhando pela rua e de repente alguém surpreendentemente encosta alguma coisa e você diz assalto. Automaticamente, o teu organismo vai fazer dentro
daquela estrutura de memórias que ele tem, que aquilo é uma situação de risco, vai fazer com que você, na maioria das vezes, trave, que você fique congelado, que você não tenha reações que possam expor a sua vida ao perigo de ser aí disparado, né, de uma arma ser disparado contra você, tirando a sua vida. Em outros casos, acontece diferente. Tem um entendimento, você tem essa autoconsciência, você passa a controlar esses impulsos. Todo mundo tem medo, né? Eu costumo dizer que quem está vivo vai ter medo de alguma coisa. Por mais que você vai dizer que não tem medo, eu diria que tem medo sim. Não conheço ninguém que não tenha medo de nada. Tenha medo da morte, tenha medo do escuro, tenha medo do desconhecido. Eu, por exemplo, sou aberto ao desconhecido, mas de alguma forma eu tenho um pouco de frio na barriga. De certa forma é um pouco de medo, um medo comedido, um medo gerenciado pelo meu sistema emocional. Então aqui nós vimos aqui a parte racional, que é toda essa região do cérebro, que é o sistema neocórtex. E aí nós temos aqui o sistema límbico. O sistema límbico é esta região aqui, ó. Eu diria que seria um grão de amêndoa. Aqui é um grão de amêndoa, que nós poderíamos ilustrar como um grão de amêndoa, o formato dela aqui embaixo, que chama o sistema límbico, que é todo o sistema onde encontra o ponto de partida do nosso sistema emocional. É daqui que parte as nossas emoções. É aqui que parte os impulsos para a ação. As emoções, elas estão voltadas para a ação, como eu disse para vocês. Situação de medo, você vai congelar, ou você vai correr, ou você vai reagir e agredir. Então assim, você tem algumas reações predispostas, de acordo com a sua maturidade emocional, de acordo com a sua consciência, porque a emoção não tem consciência. A emoção ela é uma reação instantânea diante de uma situação que o teu cérebro entende que está te expondo. E você, se não tiver uma interferência do cérebro racional aqui, você, quando está emocionado, principalmente na situação de raiva, você vai fazer o que você não faria. Por isso que a gente vê muitas vezes alguns crimes cometidos. Tem um exemplo, uma ilustração do livro Inteligência Emocional, do Goleman, que ele vai dizer o seguinte, que um determinado homem, ele chega em casa, ele sai de casa, né, com a sua esposa, ele combina com a sua filha, que ela iria para a casa de um parente, que ele sairia para um jantar, para uma atividade, para algum compromisso com a sua esposa, e a sua filha, logo em seguida, iria para a casa de um familiar. Eles saíram, foi para a atividade, para o compromisso, passou o tempo, e lá por volta de meia-noite, 1h da manhã, ele volta para casa. E quando ele chega em casa, que ele vai abrir a sua porta, que ele começa a abrir a sua porta, ele escuta um barulho, ele escuta um estrondo dentro de casa e ele se assusta. E quando ele se assusta, ele abre a porta, ele entra dentro de casa e vai para o quarto, porque o barulho correspondia ao quarto do casal. E ele entra no quarto para verificar, porque na sua cabeça era um ladrão que estava dentro de casa. Só que não era. Ele não sabia naquele momento que a sua filha não tinha ido para a casa do familiar a qual ele havia comprometido com ela que ela fosse. E o que acontece? A filha estava dentro do guarda-roupa para dar um susto no pai. E quando o pai abre a porta do quarto, para entrar no quarto, na iminência de ter um ladrão, a porta do guarda-roupa abre e a filha se joga. E quando a filha se joga, o pai saca da sua arma e dá vários tiros na filha e ela morre na hora. Quando ele toma consciência, depois daqueles 2, 3 segundos do que tinha acontecido, ele viu a sua filha caída no chão, sangrando, com os ferimentos balísticos daquele disparo que ele havia feito, e naquele momento ele caiu em consciência. O que aconteceu? Diante de uma situação de susto e de medo, ele não tomou consciência de quem estava. E naquele momento, ele não imaginou, ele não teve o entendimento que a tua filha poderia não ter ido para a casa do tio, para a casa do familiar, e que estaria em casa, e que seria a sua filha que estaria naquele lugar. Então, por uma situação de impensada, de medo, de pânico, ele tirou a vida da própria filha. Então acontece muitas das vezes conosco.
Então existe um ditado seguinte: quando acontecer uma situação súbita de medo, conta até 10. Ou seja, se contar 1, 2, 3, 4, são 10 segundos. Se você conseguir contar, eu diria, se você conseguir contar 5 segundos, você privaria a sua vida de algumas tragédias. Por quê? São 5 segundos suficiente para o seu sistema de neocórtex, aqui do seu sistema racional, analisar o contexto daquela situação que você está submetida e aí lhe dar uma condição de agir de forma diferente. Mas aí é o seguinte: mas eu tenho que preservar a minha vida. Mas às vezes, naquela tônica de preservar a sua vida, você tira a vida da pessoa mais especial da sua vida, destruindo a sua própria vida. Então, é por isso que eu trouxe essa ilustração, esse desenho, para mostrar aqui os nossos 3 cérebros. Nós temos aqui o primeiro cérebro, que é esta região aqui que conecta, aqui todo esse sistema aqui que sai da medula óssea, aqui dessa região da coluna, que conecta o nosso cérebro aqui, o pé do crânio, com mais essa região aqui na parte de trás, que está cuidando da preservação da vida, que está cuidando de garantir a vida. O sistema límbico vai estar lidando com as nossas emoções. E essas emoções é que vai nos levar à ação. Então o medo é importante, sim. Eu diria que o medo é real, o medo físico, o medo é coerente com uma situação de perigo que você está incorrida, ele é importante. Mas o medo virtual, não. O medo virtual é um medo causado por uma imagem, por um impulso, por uma sensação de insegurança que muitas das vezes ela é promovida pelo nosso ego, pela nossa autossuficiência. É algo que coloca o nosso ego em risco e automaticamente ele usa o sistema, esse sistema emocional para promover um estado de medo, para garantir a sua sensação, que aí a gente chama de a dor emocional. Então o medo vai sempre promover nas nossas vidas uma sensação de dor. Às vezes ela reverbera fisicamente, às vezes ela é puramente emocional, trazendo nas nossas vidas uma série de sensações que são desagradáveis, te levando a um estado de pânico, te levando a um estado de travamento. Muitas pessoas não conseguem, por exemplo, tirar a habilitação. Por quê? Porque tem um medo. Tem um medo de que ela não vai conseguir, de que algo vai acontecer. Gente, o não você já tem. O sim é a causa que te move, que te faz andar para fazer acontecer. Então, ter medo para quê? Então, assim, vamos ter um pouco de cuidado, um pouco de moderação. Não vamos com sede ao pote, porque você pode errar a pisada e se dar mal. Mas um pouco de prudência. Você deve ter prudência e não medo. Então, diante da situação, eu te convido a contar eu diria contar até 10. Mas se não conseguir contar até 10, conte até 5. Porque contando até 5, você vai privar muitos danos na sua vida, vai privar de fazer alguma coisa drástica que causa dano à sua família, vai privar de colocar o seu emprego em risco, vai privar de causar um dano às pessoas que você ama, vai deixar de ficar parado no lugar porque está com medo virtual, algo que você imagina, mas que não é real. Então pergunta, isso é real? Está acontecendo agora, no momento presente? Ou é algo da minha imaginação, do meu ego? E aí você entende como funciona o seu sistema cerebral. E eu vou para a próxima página, que eu vou mostrar para vocês aqui, ainda ilustrar, porque este é o objetivo, não quero ser profundo neste vídeo, mas eu quero trazer o básico, para que você possa ter uma qualidade emocional, lidando melhor com as suas sensações ou com as suas emoções de medo. Então você já entende, você sabe como funciona o teu cérebro, quais são as 3 grandes regiões, os 3 grandes pilares do cérebro. Como eu costumo dizer, o homem ele é trino, o ser humano ele é trino. Quando eu falo homem e a mulher. O ser humano é trino. Ele é corpo, alma, que é a parte emocional, o sistema emocional e espírito. Então assim, eu creio nisso, como por exemplo, creio que o Deus que nós cremos, ele é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então eu vejo muito assim como a água nos 3 estágios, sólido, líquido e gasoso. Então você tem algumas
situações no sistema que ele vai estar de alguma forma conectado nos 3 estágios, nas 3 etapas, né, nos 3 sistemas. E aqui nós vemos o sistema cerebral em três unidades: o sistema racional, o sistema emocional e o sistema reptiliano, que é o sistema que cuida da preservação da vida, de garantir a segurança da vida. Passamos então para a próxima página, próxima ilustração. Eu trago aqui o medo, né? Aqui está o medo. E aqui eu estou trazendo de uma forma bastante simples aqui, um modelo mental, né? Um sistema mental, onde você vai ver aqui o medo, aqui o ponto de partida aqui do medo, ele é para cima, ele é real, ele está respondendo a alguma coisa que acontece no sistema interno, mundo externo, alguma coisa está acontecendo no mundo interno que vai reverberar dentro de você, gerando medo. É aquilo que eu já ilustrei, sobre você estar dirigindo, aquele nevoeiro, aquela situação de o cara colocar uma arma em você, enfim, aquela ilustração que eu contei aqui, do pai que chegou em casa e escutou o barulho e acabou assassinando a própria filha em função do medo. E aí você tem do outro lado o medo virtual. O medo virtual, ele parte de dentro para fora. É uma imagem que é o que o sistema emocional, que o nosso sistema emocional cria dentro de nós, né? É uma perspectiva que o cérebro cria, que muitas das vezes ela é uma sombra do nosso ego, que vai gerar dentro de nós uma ação e uma reação que vai desencadear uma série de situações dentro de nós. Então o medo virtual, ele vai acontecer de dentro para fora, e aí ele vai gerar traumas, e esses traumas vai durar, muitas das vezes, numa vida toda. E aí o que acontece? Ele reverbera de dentro para fora, né, tá gerando uma série de reações, e ao mesmo tempo, dentro de você, vai criar uma memória que a gente chama de memória traumática, que é uma sensação que todas as vezes que você se encontrar em um cenário que se expõe àquela realidade que você viveu, daquela emoção forte, você vai sentir as mesmas sensações. Por exemplo, um soldado que foi servir na guerra, que passou por uma situação de bombardeio, aonde ele viu todos os seus colegas ser explodidos por uma bomba, né, por um bombardeio ali, talvez por uma aeronave, talvez por um míssil teleguiado, e aí ele vai viver ali aquele pico de emoção, de medo, de caos da sua vida, e ele vai superar, ele vai sair ileso às vezes, de alguma forma ferido, mas ele continua com a sua vida. Todas as vezes que ele ouvir uma explosão, que de alguma forma conectar com aquela realidade, ele vai ter as mesmas sensações: travamento, desespero, coração batendo desesperadamente, acelerado, né? o seu sistema respiratório diminuindo, né? O seu coração mandando sangue para as extremidades das mãos e dos pés, seja para lutar ou seja para correr. Então o seu cérebro vai mandar o comando e o seu corpo vai reagir, sendo guiado, orientado pelo sistema que preserva a vida, como nós falamos ali, que é o nosso sistema reptiliano. O sistema límbico vai comandar e o sistema reptiliano vai atuar, né, no nosso corpo, gerando ação, transformando aquelas emoções em realidade na nossa vida. Então o medo, ele pode ser real ou virtual. O real, ele é importante, né? O medo, ele é em função de um perigo, de uma situação externa que está acontecendo externamente, que é um perigo, e vai gerar em você uma ação, uma reação para a preservação da vida. Então, olhando o medo na ótica do medo real, ele é importante, ele é necessário para preservar a vida. Aí você pode dizer, por exemplo, eu não ponho a mão no fogo porque eu tenho medo de queimar. Mas quem disse que pôr a mão no fogo é uma questão de medo? Pôr a mão no fogo pode ser, e em grande parte uma questão de consciência, que você já tomou consciência, você já tomou entendimento, você já sabe que aquilo ali gera aquele resultado e automaticamente você não faz. Por isso que quando eu trago aqui que você ter tomada de consciência dos teus medos, parar e analisar, contar até 10 quando você se depara com uma situação de medo, se ele é real,
se é algo que está acontecendo aqui agora, ou se é algo que aconteceu no passado, ou se é algo que o seu cérebro está projetando no futuro. Se é algo que está projetando no futuro, ele é virtual. Se é algo que aconteceu no passado, é uma memória, ela é virtual. E se é algo que está acontecendo no presente, ela é real. E mesmo assim, por algum trauma que você tenha vivido no passado, você pode, por exemplo, ter medo de calango achando que é dinossauro. Você pode olhar para um calango e achar que aquele calango é um dinossauro. Por quê? Porque você, no passado, teve uma memória, uma experiência traumática de um jacaré que te atacou no lago e agora um calango para você é jacaré ou dinossauro. Estou brincando com você, estou aqui extrapolando para lhe trazer entendimento. Então o que nós precisamos fazer? Todas as vezes que o nosso cérebro, o nosso pré-frontal direito, manda aquela emoção forte, aquela emoção devastadora, dispara. Ou seja, dá tempo, dá 5 segundos, 10 segundos para o seu cérebro esquerdo fazer análise e analisar se aquelas ações que está sendo proposta aqui pela amígdala, que está aqui na base, no sistema límbico, mandando para o sistema pré-frontal, dizendo para ele que você está em perigo, que aquilo não é real. Tem um filme que eu gosto muito e eu gostaria de desafiar você para assistir. Eu vou citar para vocês aqui uma ilustração de um filme que eu assisti, que eu achei incrível. O título do filme é Divergentes, né? O título do filme é Divergentes. Então, esse filme, ele vai falar exatamente de uma cena em que me chamou muito a atenção, e ele vai falar em vários aspectos, vai trazer para você uma conexão muito profunda, que é esse filme cujo título é Divergentes. Ele vai mostrar, e aquela pessoa vai passar por alguma cena que ela vai sempre dizer para ela mesma, isso não é verdade, isso não é verdadeiro. E ela, naquele momento que ela diz para o seu cérebro que aquela imagem que ela estava vendo era virtual e não era verdadeiro, ela mudava as suas ações, ela mudava o seu comportamento. E ela não era manipulada pelo sistema. Então eu quero deixar para você assistir na sua casa, que vai te ajudar a aprofundar este tema que eu estou apresentando para você sobre o medo. Então, o filme Divergente, ele vai trazer exatamente isso. Aquela jovem vai olhar diante daquela cena, diante daquela situação, e vai responder para o seu emocional que aquela situação ela não era virtual, ela não era real, ela era virtual, e por isso ela tinha um comportamento diferente dos outros. Ela não aceitava ser manipulada pelo sistema. Então, quando você toma consciência de que a situação que o teu cérebro está disparando, está despertando em você, você para naqueles 5 segundos, né? Você toma a consciência e você diz, não, isso não é verdade, eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou tomar a direção, eu vou convergir, eu vou fazer os comandos que o instrutor vai dar e no final eu vou sair aprovado porque eu sou capaz, porque eu tenho competência, o carro está reagindo ao meu comando, eu sou autoridade sobre ele e ele não faz nada daquilo que eu não mandar ele fazer. Quando você entende que você é a chave de comando, que você tem o comando sobre aquilo, você deixa de ter medo de que o carro vai pular, o carro vai para a direita, o carro vai para a esquerda, e você entende que ele vai para onde você designar. E você sabe dentro de você o que você precisa fazer para chegar ao final do seu processo de avaliação e tirar ou receber a nota de aprovação para receber a sua carta, a sua habilitação. Faz sentido para você? Então é o seguinte, o medo real é um medo inerente a uma situação que está acontecendo com você externamente, que vai gerar uma reação interna, que é perante uma situação de perigo, que vai te gerar uma atitude comedida, que vai preservar a sua vida. Enquanto o medo virtual, ele vai gerar a partir de um impulso interno, de uma emoção, de uma imagem criada internamente, que nem sempre é real, que vai gerar uma reação no mundo externo, gerando, muitas das vezes, traumas internamente, e aí vai gerar uma série de situações dentro de você. Uma situação de mal-estar,
uma situação de preocupação, uma situação de ansiedade, uma situação de fobia, uma situação de tensão e uma situação de terror. Então, o medo virtual, ele pode te levar para alguns desses extremos aqui. Eu listei aqui 6 extremos gerados pelo medo virtual. Mal-estar, preocupação, quer dizer, preocupação é você trazer algo do futuro para o presente que nem sempre é real, nem sempre é verdadeiro. Vai trazer para você uma tensão, onde o seu sistema vai estar travado ou disposto para avançar ou reagir ou fugir, que nem sempre também é coerente e é necessário. Vai ter uma situação aqui de ansiedade. Ansiedade é trazer para o presente, né, aquilo que é do futuro, que você está ansiando. Né? E você tem uma situação de fobia, que é reverberar dentro de você uma situação de disfunção, de descontrole, né? Onde você perde, você trava, você entra numa crise de choro, você entra, né, numa crise de tremor, de tremedeira e várias sensações que você pode ter. E uma sensação de terror, é aquela situação, eu vou morrer. Tem pessoas que acham que, por exemplo, uma aranha vai tirar a vida delas. Né? E nem sequer tocar, só de ver a aranha, ela já morreu, ela já travou, ela já entrou num estado de pânico, já travou-se toda. Eu já vi uma situação dessa, passei por isso, quase matei uma pessoa brincando, de uma aranha de borracha, de brincadeira, por isso que hoje eu normalmente não brinco. A pessoa travou toda, quase que tivemos que levar para o hospital porque teve ataque cardíaco. Então foi algo terrível, uma memória terrível de assustar alguém com uma aranha de borracha. Então, é uma realidade. Talvez este é o teu caso. Às vezes o cachorro é um cachorro que mede 5 centímetros. Mas pelo fato de você ter tido uma memória com um cachorro que te agrediu, que te mordeu, um filhotinho para você, ele vira leão faminto. Então isso é o quê? Traumas. Né? É uma memória do passado que venha afetar o seu sistema. E aqui no medo, eu faço uma conexão, o medo conectado ao nosso corpo, ligado com a nossa emoção e com o nosso intelecto. Ou seja, de um lado os impulsos, do outro lado a nossa inteligência que vai filtrar os nossos impulsos e vai dizer isso é real, isso é irreal, isso faz sentido, isso não faz. Então, quando você consegue trazer esses impulsos emocionais de medo para o seu intelecto, para a sua autoconsciência, para a sua tomada de consciência, o mundo muda, a sua vida muda e você é mais feliz. Então eu espero ter trazido para você um pouco mais de conhecimento, que você tendo a imagem do teu cérebro, o seu sistema de inteligência, o seu sistema de intelecto, a parte superior, né? Na base ali do intelecto, você tem o seu sistema emocional, o seu sistema límbico, e depois você vai ter aí o sistema reptiliano, que vai estar na base do sistema límbico, ligando, conectando o nosso sistema de intelecto, nosso sistema racional, né? Com o nosso sistema emocional, com o nosso sistema de ação e reação do nosso corpo. Correr ou agir e reagir, correr ou ficar, enfrentar ou largar. Então tudo isso vai estar sendo eficiente, né, o mais correto possível quando você tiver uma tomada de consciência de que a situação de medo que você está vivendo, ela é uma situação real ou uma situação virtual. Se é real, foge, ou simplesmente pare e fique quieto, porque às vezes naquele momento o seu sistema reptiliano vai dizer, ó, para tudo, fica quieto, porque se você ficar quieto, o inimigo passa e você não perde a vida. Então, o seu sistema vai agir conforme ele entende que é a melhor ação. Agora, quando ele é virtual, ele é irreal, é mais virtual. Você não consegue administrar o virtual. O que você tem que fazer? Tomada de consciência. Pré-frontal esquerdo, fazendo filtro e detectando os devaneios do seu pré-frontal direito, aonde está dando impulso, tentando cegar todas as ações do corpo para fazer uma ação que ele considera perigoso ou uma ameaça para a sua vida. Quero agradecer, né? Se valeu a pena para você, deixa o seu comentário, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal.
compartilhe com outras pessoas, faça parte da minha rede, aí nas minhas redes sociais, que eu vou estar sempre trazendo uma contribuição para vocês. Um beijo no coração, fiquem todos aí, cada vez mais inteligentes emocionalmente e sejam felizes e fuja, da situação do medo virtual, porque o medo virtual muitas das vezes nos trava, muitas das vezes nos levam a ter uma ação que não é a ação que nós devemos ter. Um beijo no coração de todos vocês.